Bom, vocês vão observar o seguinte, olha só. Complementares funcionam como objeto direto, objeto indireto, complemento verbal e predicativo. Tá? Eu sei que eu nem li a questão ainda, mas quero mostrar um negócio bem interessante para vocês aqui, tá? Você vai observar o seguinte, ó. Você tem que entender que para haver um predicativo, tá? Um predicativo do sujeito, em 90% dos casos, você vai encontrar um verbo de ligação. E um verbo de ligação não tem jeito, você tem que decorar. Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar e andar no sentido de estado e não tem conversa. Normalmente, esses verbos de ligação, após esse verbo de ligação, existe uma característica, né? A menina está cansada, o menino está cansado, a menina é bonita, o menino é bonito. Estas características que estão após o verbo de ligação, normalmente nós vamos dar o nome de predicativo do sujeito. Legalzinho. Inclusive, eu tenho uma aula que essa informação eu passo mais para meus alunos, mas eu vou entregar para vocês aqui, né? Claro que meus alunos não vão ficar bravos com isso, né? Eu não estou entregando todo o conteúdo que vocês têm, mas também eu não posso omitir as informações dentro das minhas lives, informações que estão dentro do conteúdo, né? E também aquilo que eu sinto no meu coração de ensinar, não é verdade? Bom, eu digo para vocês com toda a propriedade que os verbos de ligação, vocês têm que tomar um cuidado tremendo, e isso caiu na prova da FGV agora, nesse último domingo, tá? Não sei se foi na área específica de português, ou se foi na prova para professor. Eu sei que essa questão chegou até mim, eu vi essa questão lá. É porque é o seguinte, olha só que interessante. Nem era sobre isso que eu ia ensinar, já eu estou pegando o gancho e explicando para vocês. Se eu falo que ele está, ó, o que é isso aqui, hein? Peraí, tem uma coisinha errada aqui. Ele está alegre, tá? Vamos lá, vou colocar uma frase simples para vocês entenderem. E se eu falo, ele está lá fora, ó. Observe um detalhe interessante aqui. Você não pode decorar nada na vida, você tem que procurar aprender contextualizar. Eu sei que os verbos de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar e andar de estado, são de ligação. Eu preciso decorá-los? É importante. Mas você precisa entender que estes verbos que têm cara de ligação, às vezes, eles também poderão exercer uma outra classificação. E eu até falo para os meus alunos que eu não sou professor, eu estou professor, né? Da mesma forma, quando eu sair daqui, de acordo com o local onde eu estiver, eu vou exercer a minha função dentro daquele local. Então, eu não sou nada, mas eu estou tudo, Eu estou pai, eu estou filho, eu estou namorado, eu estou motorista, eu estou pedestre, eu estou motoqueiro. Então, assim, de acordo com o local em que eu estiver, ali eu estarei exercendo alguma função dentro do contexto. Da mesma forma, as palavras, na verdade. O lhe, ele não é objeto indireto, ele está objeto indireto. Quando eu me referir à gramática do Hernani Terra. Então, ele disse que sempre será, mas em outros contextos ele disse que o lhe pode ser adjunta de nominal, conforme eu disse para vocês hoje. Então, o lhe não é, o lhe está. As palavras não são, as palavras estão. Então, você não pode decorar que está é verbo de ligação. Tem que saber as regrinhas? Tem, porque são as mais comuns. Mas, para ser um verbo de ligação, você tem que encontrar uma característica. Ele está alegre. Se eu passo para eles estão o quê? Alegres, percebe? Então, quer dizer, a esta característica,
dá-se o nome de predicativo do sujeito, que é a mesma coisa que como se fosse característica do sujeito. Eu tenho falado para os meus alunos que predicativo do sujeito é como se fosse característica do sujeito. Acho que fica mais fácil assim, né? Agora, dá uma olhadinha aqui. Ele está lá fora. Eu vou te fazer uma pergunta. Lá fora é, porventura, característica da palavra ele? Não. Porque, olha, se eu falo, eles estão lá fora? Não. Ela está lá fora? Sim. Esse lá fora, ele não varia em hipótese alguma. Logo, se ele não varia, se esta expressão não é uma característica do sujeito, eu não posso chamar isto de predicativo do sujeito. Se eu não chamo isto de predicativo do sujeito, logo este verbo não será de ligação. E isso caiu na prova agora da FGV. Eu já falei, não sei se foi na área específica ou se foi em alguma prova alguma prova de nada de educação, mas eu sei que essa questão chegou para eu analisar. Eu, na lata, fui falando com a pessoa, né? Não, aqui ele não é predicativo, ele não é verbo de ligação. Para ser verbo de ligação tem que ter a característica, tem que ter entre aspas a característica, né? E aí vem um detalhe. Se este verbo não é de ligação, ele é o quê? Ele é um verbo intransitivo. E talvez já tem gente com essa cabeça. O que é intransitivo? Ó, eu vou contar para você uma coisa. Se você começar a fazer pergunta idiota, imbecil, tá? Eu vou parar de dar minha live. Você presta atenção no que eu estou te falando aqui. Porque é o seguinte, não adianta eu ficar enchendo a sua cabeça de gramática. Você concorda comigo? Eu tenho que ir aos poucos para que você compreenda e pegue a visão daquilo que eu estou te ensinando. Eu nem ia falar sobre esse negócio aqui hoje, mas eu senti no meu coração de te dar mais uma palhinha, mais uma dica, né? E estou aí mandando ver no conteúdo para vocês. Esse negócio aqui é fofoca, lá fora é adjunta adverbial de lugar. Não existe verbo de ligação com fofoca. Verbo de ligação com adjunta adverbial de lugar? Não. Verbo de ligação é com característica do sujeito. Então, esse verbo vai ser intransitivo. E aí vem a pergunta, o que é o verbo intransitivo? O verbo intransitivo, a informação para no verbo. Eu sei que você entendeu isso e aprendeu dessa forma. Ela chorou, a informação para no verbo porque você entende. E eu sei que você quer perguntar, se eu falo que ele está, você entendeu? É um pouco difícil de entender, mas eu vou precisar de uma ajuda, quer ver? Ele está lá fora? Escuta, ele está, ó, viu aí? Ele está lá fora? Responda, ele está. Percebeu que a informação parou no verbo? Eu sei que é difícil de enxergar. Mas a regra é, os verbos que têm cara de ligação, se houver característica, verbo de ligação. Se não houver característica, verbo intransitivo. Belezinha? Bom, mas na verdade, né, o que nós estamos analisando aqui com vocês, é uma outra situação que está assim, ó. Releia o trecho a seguir. Eu não vou reler, eu vou ler. Porque eu já falei com vocês. Prova de português. E eu não vou ficar perdendo meu tempo de ficar lendo o texto. Principalmente quando as questões elas se referem à gramática como esta aqui. A banca grifou o verbo disseram e a banca grifou o verbo revela. E agora está perguntando para mim se isso está relacionado ao objeto direto, ao objeto indireto, a complemento verbal ou se é predicativo. A regra é, para ser predicativo, tem que ser verbo de ligação, tá certo? Para ser um objeto direto, o verbo tem que pedir alguma coisa. Ele bebeu água, viu? Ele viu a menina, ó. Ele escreveu a lição, percebe? Então tem que ter uma coisa, alguém ou algo após o verbo. E para ser objeto indireto, o verbo tem que pedir uma preposição, né? Ele gosta de sorvete, percebe? Ele necessita da sua ajuda.
e por aí vai, beleza? Então eu te pergunto, disseram é um verbo, revela é um verbo. Isso está relacionado à letra A ao objeto direto, está relacionado ao objeto indireto, está relacionado ao complemento verbal ou está relacionado ao predicativo? Vem comigo. Quem revela, revela algo. Quem diz, diz algo. Então, não tem conversar. A correta é vá para a letra A de amor.